Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro de não ficção, um livro bem realista que vai retratar um pouco sobre a Guerra Civil Espanhola. Este livro chama-se Com Olhos de Menina, escrita por Encarnación Martorell e Gil. Esse livro é um diário que a Encarnación escreveu no período da Guerra Civil Espanhola, que compreendeu então dos anos de 1937 a 1939. Esse livro vem trazendo muitos relatos claros de como que a guerra ela pode devastar a sociedade, as famílias e o indivíduo de uma forma bem pessoal mesmo, afetando os sonhos, as visões, a prospecção ao longo dos anos, afetando o próprio convívio consigo mesmo e também com a sociedade, com a própria família. Essa Guerra Civil Espanhola, então, muitos estudiosos, historiadores, algumas pessoas consideram ela como um ensaio para a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu ali no ano de 1939 a 1945. E esse conflito, então, de visões, entre esquerda e direita, olha só quantos anos, vem essa guerra e que parece que nunca tem fim, Essa Guerra Civil Espanhola é devido, então, a essa turbulência, entre esses dois polos políticos, entre os republicanos e os nacionalistas. No meio, então, de toda essa guerra que sempre acontece no mundo, quem sofre são as pessoas civis, aquelas pessoas que têm que lidar no dia a dia, que perdem os seus empregos, que perdem membros das suas famílias, de amizades, do círculo do trabalho, do círculo do seu próprio convívio. Quem sofre são as pessoas que têm que lidar com aquele dia a dia, com aquele bombardeio de bombas, de tiroteio, de armas, de pessoas se aproveitando daquela situação, sabendo que às vezes o poder militar não vão estar na rua porque simplesmente estão em guerra. Então a guerra ela simplesmente devasta toda uma sociedade, quiçá toda uma nação. Inclusive, há muitos anos atrás, quando eu estava, acho que no ensino médio ainda, eu li uma frase que fez total sentido, que fala a respeito da guerra, que dizia aproximadamente assim: a guerra é onde as pessoas que nunca se conheceram se enfrentam, se afrontam por causas que nunca foram delas, criadas por pessoas que nunca se afrontaram, que nunca se enfrentaram. E justamente eu acredito que a guerra seja exatamente disso, Então as pessoas geralmente entram numa ideologia, entram em partidos políticos, tomam para si determinadas causas e não pensam nas consequências que aquelas causas que elas mesmas estão apoiando podem ter. Então a gente vê aí, no nosso próprio Brasil, o tanto que partidos políticos, acabam dividindo famílias, a nação, pessoas que não se falam, tudo isso em nome de pessoas, de personalidades que nunca nem conheceram. E a Encarnación, ela vai então começar a fazer os registros nesse diário um dia após a explosão dessa Guerra Civil Espanhola. Ela começou a escrever esse livro quando ela tinha de 12 para 13 anos de idade. E ela foi finalizar, então, parar, na verdade, de escrever esse livro quando ela tinha cerca de seus 15 anos de idade. Então, ela começou sendo uma mocinha e já estava adolescente, então, quando a guerra ali finalizou. Então, aqui nós temos registros da Encarnación, quando começou aquela guerra, a prospecção de uma nova guerra, quando ela começou a ouvir falar que ia ter guerra, sobre sua amizade, a convivência com a família, membros da família que infelizmente ela veio a perder, seu primeiro amor. Então tudo isso ela deixa muito bem registrado nos seus livros e faz com que a gente também vá percebendo um certo amadurecimento da Encarnación. Um aspecto muito interessante da história desse tempo e também desse livro é que a Encarnación ela escreveu então no seu diário 4 anos antes de Anne Frank. Então, diferentemente de Anne Frank, a Encarnación ela conseguiu então viver até o nosso tempo, então ela foi a nossa contemporânea, ela veio a nascer em 1924 e faleceu no ano de 2021. Então ela viveu no século XX, no século XXI, ela viveu bastante, diferentemente de Anne Frank. Inclusive eu tenho um livro da Anne Frank aqui no meu Kindle. Infelizmente, Anne Frank não teve a boa sorte de ter o mesmo destino então de Encarnación. Pois bem, pessoal, esse livro então vai retratar, como disse para vocês, sobre guerras. E assim como guerras são relatados em vários
momentos da história, em vários livros. O que mais me choca quando eu leio livros sobre guerra é quando a própria pessoa, como se fosse uma autobiografia em forma de diário, mas aquelas pessoas que viveram de fato ali naquelas guerras, isso me dá um certo tipo de temor, porque são simplesmente os sentimentos daquela pessoa, a vivência que de fato aquela pessoa teve, assim como É Isto um Homem, do Primo Levi. Uau, que livro! É estarrecedor simplesmente porque, uau, aquela pessoa passou por tudo aquilo, aquele todo sofrimento. Nesse livro não foi diferente. Encarnacion, ela vai retratar de uma forma bem vívida, bem clara, e para uma adolescente, pré-adolescente, ela começou esse livro tão bem, porque ela vai descrevendo o seu dia, ela vai falando como que ela começou a escutar rumores sobre guerra, os pais dela querendo aplacar aquele tipo de informação. E no decorrer então daquela guerra toda acontecendo, ela vai descrevendo os seus sentimentos, as suas possíveis prospecção para o futuro. Então aqui a gente percebe uma menina que tem os seus sonhos interrompidos, a sua vida interrompida devido a uma guerra que ela não causou, que seus pais não causaram, que a sua família, que aquela sociedade não causaram. Um aspecto que muito salvou a Encarnacion e que eu achei muito lindo, que todos nós amamos, leitores, que é a leitura. Então, nesse momento de tanta guerra, falta de diversão, né, não poder sair das casas, não poder sair do seu aconchego para poder comer uma pipoca, tomar um sorvete, os livros foram seu refúgio. E também a escrita desse diário, que tem mais de 117 relatos. Então, a Encarnacion, ela era uma leitora ávida. Tanto é que ali na sua adolescência, quando ela teve que parar então de estudar, infelizmente, né, e ela deixa isso de uma forma tão triste, porque ela precisa começar a trabalhar. Isso que ela começa a trabalhar, ela trabalhou como datilógrafa. Hoje é um emprego, né, que já não existe mais, mas antes, para jornal, para poetas, né, escritores, precisava-se muito e dava-se muita preferência para mulheres terem esse cargo. E Encarnacion, ela aprende, salvo engano, com a sua tia. Ela começa a fazer um curso então de datilografia, então ela começa a se aprimorar nas suas habilidades. E o ato de pensar sempre esteve na sua vida, sempre esteve então na sua forma de ver a vida. E um ponto que eu achei bem diferente na escrita de Encarnacion foi que ela parecia ser bem crítica com aquela situação, consigo mesma. Obviamente, né, qualquer pessoa que passasse por aquilo seria uma pessoa mais crítica. Olharia com um olhar de não positividade, vamos dizer assim. Mas ela sabe descrever muito bem esses sentimentos. E também, além da escrita e da leitura, ela gosta muito de pensar, que ela vai dizer. Acredito que pensar naquilo no futuro, de pensar naquilo que ela poderia estar fazendo ao invés de estar acontecendo aquela guerra. Em um determinado momento ela disse: creio que nunca me entediaria, por mais sozinha que estivesse, enquanto eu pudesse pensar. Não somente a pensar, ela gostava também de desenhar. E aqui nós temos vários aspectos que podem ser abordados nesse sentido, né, de sociologia, de humanismo, de cultura, sabe aquela matéria que eu acho que todos os cursos de graduação têm? Homem, cultura, sociedade? Pois bem, essa matéria, na verdade, cabe muito bem aqui dentro desse livro, porque aqui nós vemos a cultura. Então aqui a gente está contextualizado numa Espanha, em Barcelona especificamente, onde a Encarnacion e sua família moram. Nós temos o homem, seus afazeres, com sua crença, com as suas famílias e aquela sociedade envolta pela guerra. Então aqui a gente vê pessoas truculentas, pessoas querendo se aproveitar dela na fila, quando começa a racionar comida. Então os pais dela, por ela ser a mais velha, acabam enviando ela para ficar em filas e ela tem que ficar horas na fila para pegar pouca comida. E quando a gente tem muita comida, às vezes a gente fala: essa comida eu não vou comer, essa aqui eu vou deixar no canto do prato. Mas quando a fome vem, quando a fome bate na porta, quando a gente não pode comer papel, quando a gente não come roupa, né, que a gente tem, a gente vai comer até aquela comida que a gente não gosta, que a gente não sente prazer, a gente não sente satisfação no gosto ou no cheiro.
Então, a Encarnación, ela vai falando que até mesmo, né, era muito pouca comida, é como se fosse meio pão por dia. Então ela vai falar, eu deito sonhando na comida, talvez assim, a fome vai passar. Então é muito doloroso ler isso, e aqui ela vai refletir sobre o valor do homem. Por que que o homem faz isso com outro homem? Por que que governos poderosos fazem isso com os outros homens, com as outras pessoas, com seus semelhantes? E um ponto que eu achei muito crítico e que de fato assim mostrou toda a tristeza que ela carregava nesse livro, nos seus escritos, é sobre o seu tio. Então o seu tio, ela vai contar que era um homem muito alegre, extrovertido, viçoso aos olhos. Então era uma pessoa que ela gostava bastante, e ele foi convocado para a guerra, e a avó dela não queria que ele fosse de forma alguma. Então assim, ele estava na plenitude da sua juventude, ele estava um rapaz se formando ainda, não tinha ainda, né, um compromisso firmado com uma moça, mas que estava começando a viver a sua vida e foi convocado para a guerra, e simplesmente nunca mais tiveram notícia dele. E para mim, isso, assim, é como se eu já terminei a leitura desse livro, mas como se eu não tivesse digerido essa informação. Como assim? Um parente vai pra guerra e nunca mais tem retorno sobre ele. O que tiveram retorno sobre o tio da Encarnación é que um amigo muito próximo dele estava no campo também, e ele viu que o tio da Encarnación caiu e nunca mais viu ele. Então a gente não sabe o que de fato aconteceu, mas que tudo leva a crer que sim, que ele foi assassinado, né, que ele morreu ali naquela guerra. E a avó de Encarnación nunca engoliu isso, tanto é que a família começa a ficar muito doente, acaba tendo um baque muito grande. Então, se a família soubesse que, poxa, não, ele veio a falecer, seria um baque, certo? Mas teria todo o velório, teria, né, a forma ali de despedir daquele ente tão amado. Mas nem isso eles tinham. Eles não sabiam. Ele poderia estar com o exército inimigo, poderiam estar sofrendo, e ninguém falava nada, e ninguém dava retorno de nada, o governo não dava retorno, mas não sabiam o paradeiro dele. E ela escreve: nunca se sabe qual será o destino de uma pessoa, menos ainda se ela for jovem. E a tristeza começa a pairar por todas as famílias que vivem ali. E dentro da sua própria casa, Encarnación não deixa de relatar a tristeza que os seus pais estão vivendo. Ela vai relatar da seguinte forma: em outros anos comemorávamos um pouco este dia, mas hoje papai só faz chorar. Ela fala em relação ao aniversário de sua mãe. Se é triste ver uma mulher chorar, mais ainda é ver um homem chorar. Papai sofre muito e, debruçado sobre a mesa, exclama em pranto: por que eu tenho de sofrer tanto? A vida inteira a mesma coisa, eu não mereço, não mereço. Como me comove! Se eu pudesse dar a saúde que lhe falta, como daria? Saúde. Ninguém pode apreciar o valor dessa palavra se não sofreu como o papai ou não presenciou como nós quanto é terrível não a ter. E ela vai continuando relatando as suas frustrações com aqueles momentos, com aquela situação que está afligindo tanto a si e a sua família. Uma grande tristeza se apodera de mim. Penso no tio, nos combatentes que talvez tenham de lutar na frente, afundados na neve, em vez de desfrutar deste dia em seus lares com seus familiares. Noto que estão prestes a me saltar 2 lágrimas, então me levanto da cadeira e vou para o banheiro. Uma luz débil entra pela fresta da porta. Ao olhar ao meu redor, tudo está escuro e triste. Encosto-me à parede e começo a chorar. Gente, esse livro tem relatos muito fortes, muito triste. É muito fluido ler esse livro, mas é muito devastador. Uma outra perda que ela relata e que nitidamente ela fica super triste, qualquer mulher ou homem nessas condições ficariam, é sobre a perda da sua paquera ou do seu futuro namorado. E essa pessoa muito querida para ela se chamava Pepe Bueno. Então ela vai dizer que ele faleceu dias depois de cair ferido no bombardeio 31 de dezembro de 1938. Me afetou de maneira imprevisível.
Eu sentia por ele um afeto muito íntimo, metade realidade, metade fantasia. Poderíamos dizer que estava apaixonada. Pode-se entrever isso em minhas anotações, mas eu não podia expô-lo abertamente. Era um segredo e eu ficaria muito envergonhada se o expusesse. Unia-nos uma forte amizade e nada mais. E esse diário, então, ele foi descoberto por um escritor ou um jornalista, na verdade, um pesquisador que estava entrevistando pessoas que estudaram em uma determinada escola. E a Encarnación estudou na escola que esse pesquisador estava procurando saber mais. E aí acabou que a Encarnación, né, falou sobre seu diário, e esse diário da Encarnación ficou então sem ser descoberto, sem ninguém ler, por cerca de 70 anos, quase 70 anos. Então, somente 7 séculos, praticamente, que esse livro veio à publicação. Enfim, pessoal, um livro sobre guerras, um livro que vai tratar sobre as dificuldades nas relações humanas, sobre grupos políticos, sobre o bombardeio, sobre toda essa maldade ou essa falta de humanidade que existe quando há guerras. Então, um livro muito triste. Eu não recomendo se você está passando por momentos delicados ou muito sensíveis, não recomendo se você quer uma leitura mais leve, mais alegre. É um livro que pra mim foi muito triste. Mas para finalizar, eu gostaria de deixar então uma frase que vai dar a abertura do livro, que inclusive ajudou muito a Encarnación a prosseguir com a sua vida após a guerra. Então ela virou secretária de um dos poetas também espanhóis. Ela veio se casar, infelizmente ela veio perder um filho, depois ela teve um outro filho. Quando o filho estava com cerca de 40 dias de nascido, o marido dela, ao invés de cuidar dela e de ajudar, acabou se afastando da Encarnación. Então ela teve uma vida muito sofrida no pós-guerra. Consequências físicas, psicológicas, espirituais, em todas as áreas. Então, Encarnación, ela teve muita bagagem, e uma das coisas que deixa muito nítido nela é o seu prazer por leitura, por escrita, por pensar, por ser visionária no sentido de pensar em coisas melhores, e ela fala também, né, sobre desenhar. Mas uma frase que eu gostei muito e que eu quero deixar aqui para vocês é: apesar de tudo, a leitura e a escrita foram os 2 grandes prazeres que ela teve, às escondidas e aproveitando os instantes livres, e que ninguém pôde lhe roubar. Então é isso, pessoal. Acho que isso ninguém pode roubar de nós, os conhecimentos que nós temos através dos livros, a escrita. Veja como é importante manter um diário. Às vezes a gente acha que aquilo que nós passamos, ou a situação, o contexto cultural, o contexto do momento, né, de político, a gente não registrar. Mas isso, olha só que interessante. Isso ajuda, né, as pessoas lá na frente, ou ser um patrimônio da família. Enfim, eu gosto muito de escrever em diário. E fica aqui também a recomendação, né, se você gostar aí de livros sobre diários, esse é um livro específico também sobre isso. É isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê então no nosso próximo vídeo, que vamos conversar sobre outro livro.